Ingrediente daqui, Ângela? Apareceu, De vez em quando o tucupi tá por lá. apareceu, tem ingrediente nosso lá. Vocês não podem perder, eu não posso falar tudo, mas vocês têm que ver amanhã que tem o ingrediente do Pará. Poxa, que bom, né? Que você foi reconhecida pela mídia nacional e hoje é a principal embaixadora, não resta dúvida. Como é que você assumiu agora o comando do Fogão do Família Sicília? Um restaurante tradicional, bastante antigo, fundado pelos seus pais e que já passou pelas mãos do seu irmão e agora você assume. É a terceira geração à frente do Família Sicília? Exatamente, a terceira geração à frente do Família Sicília, são 27 anos de restaurante, então eu nasci já dentro de uma cozinha de restaurante. Há 4 anos que eu assumi a cozinha do Família Sicília e venho trabalhando pratos novos, mudança de cardápio, mantendo os tradicionais, porque é uma coisa incrível, não tem como a gente mexer no filé à parmegiana, por exemplo. Ainda tem algum item no cardápio que tenha sido lançado pela sua mãe há 27 anos? Sim, tem. Tem o frango Anestor Bastos, tem o filé Ana Maria e tem o nhoque à bolonhesa, o espaguete à bolonhesa. É claro que o Fábio e eu já fizemos várias adaptações na receita, porque na época da mamãe ainda era o tomate lá da Ceasa, que era meio verde, que não tinha tanto sabor. Hoje a gente já trabalha com tomate italiano. Na época dela não tinha parmesão de boa qualidade. Hoje a gente trabalha com o melhor parmesão do Brasil e o melhor parmesão do mundo, que é o Grana Padano. Então a gente deu um up nas receitas, né? Mantendo as tradicionais e colocando novas receitas, algumas combinações diferentes e que tem feito muito sucesso. Bem, hoje é um sucesso tremendo ser chefe de cozinha. A quantidade de cursos de gastronomia que estão surgindo é algo extremamente chique. A audiência dos programas que mexem com culinária também, né? Isso tudo não era assim na época da sua mãe. Você está pegando o boom, né? E como é lidar com isso e agora você ser reconhecida, você ser chamada, você começar a sair de Belém para representar a nossa culinária? Bom, Mauro, o que acontece? Ser chefe de cozinha está na moda. Porque, na verdade, cozinhar não tem glamour nenhum. Hoje eu estou aqui toda bonitinha, arrumadinha, vocês estão vendo. Mas se eu estivesse na cozinha, eu estava descabelada, eu estava aos berros, eu estava suando. Então não tem glamour. As pessoas só conseguem ver o glamour quando a gente sai. E algo muito pequenininho, estreito, tem que ser para você ficar bem próximo dos equipamentos? Sim, quanto mais prático você tiver à mão as coisas, mais rápido e com melhor qualidade você consegue montar e esse prato sair quente. Então, assim, hoje tem esse boom, tá legal, é muito bom ser reconhecido. Só que tem muita gente que está entrando na gastronomia porque acha que são só flores. Só o glamour. Só o glamour. Mas, por exemplo, esquece que a gente trabalha 18 horas. Então, quando você chega no restaurante e vê o seu prato bonitinho, eu tô lá. Começou desde eu manhã. Comecei de manhã, fazendo compra, verificando se estava tudo ok. A equipe chegou 4 horas da tarde. E você vai comer seu prato às 9. E o seu dia a dia começa, você vai à feira, você vai ao supermercado, é você que vai ou hoje já está no nível que os fornecedores é que vão a você? Não, hoje nós já estamos num nível que o fornecedor vem até nós, ele já sabe, nós já determinamos o padrão que nós queremos, tanto de carne quanto de hortifrutis. Só que quando tem eventos, principalmente de harmonização de vinho, que o cardápio é criado por mim, eu vou às compras, porque o chefe é muito engraçado. Às vezes pedem a receita, aí você demora, todo chefe demora para mandar a receita. Por quê? Porque a gente vai mudando um monte de coisa no meio do caminho. E aí, quando eu vou fazer esses eventos, eu digo, eu pensei num cardápio. Aí eu digo, não, vou ao supermercado, vou à feira, aí chego lá e encontro um negócio que está mais bonito. Esses dias mesmo encontrei um rambutã. Eu digo, vou pegar o rambutã aqui que eu vou colocar no meu peixe. Aí, porque estava bonito. Então, peguei aquele. A ideia principal não era colocar o rambutã, mas como estava tão bonito, ia ficar legal com peixe defumado, eu digo, é você mesmo, venha cá. E aí a gente vai mudando e se criando. Então, quando os cardápios são concebidos, para mim, são pratos específicos para uma harmonização, eu vou à feira, eu escolho o produto, eu escolho o peixe, eu escolho a carne, a massa, o molho, então eu estou ali. Eu começo a trabalhar às 9 horas da manhã. Você falou há pouco de alguns produtos importados com relação a grãos, com relação a queijos e tudo mais.
E como é que é isso para abastecer Belém? Até então era um negócio meio difícil, tudo tinha que vir de São Paulo, tudo muito caro. Continua assim? Continua vindo de São Paulo, continua tudo muito caro agora com essa alta do dólar aí, que aumentou mesmo. O Brasil agora já começou com uma produção excelente de queijos, mas ainda não consegue escoar, nem competir, nem escoar. Então você encontra o queijo maravilhoso da Serra da Canastra. Ele está lá em Belo Horizonte, ele está ali em Minas e dali ele está indo para alguns lugares do mundo. Você não consegue trazer esse queijo para cá. Eu consigo quando um amigo vem de lá e me traz de presente. Então ainda está... não estão conseguindo fazer a logística desses queijos. São queijos muito bons, mas ainda precisa um pouquinho mais para chegar nos franceses, nos italianos. Então a gente ainda tem esse problema. E aí o que a gente faz? A gente se programa para abastecimento de 15 em 15 dias, porque a gente sabe que uma carreta de São Paulo para cá vai demorar de 7 a 8 dias. Então a nossa programação é para estar com um produto sempre mais novo, é de 15 em 15 dias. Bem, você falou que começa a trabalhar às 9 horas da manhã, que é a pré-cozinha, é porcionamento, é dividir as coisas. Isso já anda num piloto automático? A chefe tem que estar lá no dia a dia, já tem uma ficha técnica, os cozinheiros já dão conta do recado sozinhos, ou o olho da chefe tem que ser permanente? Não, o que acontece? A nossa equipe, ela já dá conta de fazer tudo sozinha. Qual que é o meu papel? O meu papel é verificar se realmente eles fizeram da forma como foi pedido. Quando os cardápios são concebidos por mim, sem passar por eles, eu preciso estar 24 horas ao lado deles, porque eles não sabem, a ideia está na minha cabeça. A receita foi concebida por mim. As receitas do dia a dia, todas têm ficha técnica, eles seguem elas à risca, e isso facilita muito, já diminui muito o meu trabalho, mas eu tenho que pensar em todo o resto do restaurante, porque a gente não está limitado somente à cozinha, a gente se preocupa muito com o serviço, porque o cliente ele é primordial nessa história, então não adianta só eu ter um prato bom se o meu garçom demorar para levar e o prato chegar frio, se o meu garçom tratar ele mal. Então, é um contexto então, o chefe geral. Não precisa estar só dentro da cozinha, mas também dentro do salão, para ficar observando, ver a reação dos clientes e assim por diante. Sim, eu preciso estar olhando, até porque a gente já sabe, quando o cliente bota na boca, a gente já sabe. Se ele gostou, se está mais ou menos, se ele não gostou. E aí, aquele momento é o momento de intervir para que aquele cliente entenda que nós estamos preocupados com ele. Então, é o momento que a gente vai e faz a intervenção, e se precisar, obviamente, acontecem erros, são pouquíssimos, mas acontecem. Então a gente precisa estar ali para corrigir. Por isso que tem que estar salão, cozinha, salão, cozinha. Chefe Ângela, qual o processo de elaboração, de criação de novas receitas? Qual é esse processo? Você frequenta outros restaurantes em outras cidades, aqui, você está sempre estudando novos ingredientes, adaptando, mantendo, lógico, o foco de uma casa de culinária italiana, não é? Você tem que manter, você vai colocar lá o filhote, mas deve ter um espaguete ao lado, ou coisa parecida, não é? Como é que funciona esse processo de criação? Bom, a criação do prato, eu estudo muito, eu leio muito, eu vou a vários restaurantes fora de Belém, fora do Brasil, passei 2 meses morando em Lima, que para mim hoje é o centro gastronômico do mundo, todos que puderem, vale a pena conhecer Lima. E lá muitas ideias surgiram, e como eles estão também com um pouquinho da Amazônia, eles têm um pouquinho do que é nosso. E aí você começa a ver ingredientes que você não dava nenhum tipo de valor aparecendo e se sobressaindo e ficando lindo e gostoso. Então tudo isso você precisa estar olhando, comendo, provando, experimentando, parando, raciocinando. E depois você começa a fazer as suas combinações. Então, o processo de criação, eu concebo um prato, monto aqui e vou preparar. Obviamente que pode não dar certo a combinação, aí a gente vai fazendo vários testes, usa alguns clientes que eu brinco de cobaia, para experimentar, para dizer o que ele acha, o que ele mudaria, se ele gostou. E só depois vai para o cardápio? Só depois vai para o cardápio. Ele passa pelo menos uns 20 dias sendo servido de graça no restaurante, até que as pessoas digam, gostei, não gostei. Chefe, eu vejo muitos jovens agora, porque está na moda, interessados no curso de gastronomia. No próximo bloco, eu queria que você desse algum tipo de sugestão.
No seu caso, foi por herança. Você nasceu dentro da cozinha, como você falou. Tem casos que não, né? Que agora ele se deu conta de que ele realmente gosta. Então nós vamos diferenciar, eu queria que você desse uma orientação de quem tem uma vocação para ser chefe e quem tem uma vocação para gostar, para comer, como é o meu caso. Com certeza. Okay? Eu volto já. Estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com a chefe Ângela Cecília, titular do restaurante Família Cecília. Mas, chefe, nós perguntávamos no bloco anterior orientações para a juventude, principalmente os jovens que estão interessados em embarcar nesse glamour, nessa moda, e que também não deixa de ser um bom negócio, em torno da gastronomia. Eles ficam sempre em dúvida, muitas dúvidas, se tem vocação ou não, se necessariamente tinha que ter um berço em torno da gastronomia ou não, e assim por diante. Eu gostaria da sua sugestão, já que você vem desde pequenininha acompanhando sua mãe, seu irmão, quer dizer, você chega agora formada com uma experiência de vida, que não é o caso da grande maioria. Da grande maioria. E o que é que você sugere? Bom, Mauro, eu sugiro a essas pessoas, primeiro, se autoavaliar. Eu dou conta de trabalhar sob pressão? Porque uma cozinha é trabalho sob pressão. Eu tenho visto no Masterchef, é uma gritaria danada. Exatamente. E sem a gente entender nada do que o Jacan fala, ele só faz gritar. Agora imagina o seguinte, o Jacan grita com um prato. Imagina um restaurante que você quer um prato, a sua esposa quer outro, o seu filho quer outro. Então a gente tem que gritar com 3 pratos diferentes. Então a pressão é muito maior. E aí você está com fome, você quer comer. Você não quer esperar 2 horas pelo prato. Nem pode. Então eu também tenho que ser rápida. Eu não posso errar no meu mise en place para que saia tudo certinho. Então, primeira coisa, se autoavalie. Gostar de cozinhar é uma coisa. Gostar de gastronomia, de estar dentro de uma cozinha, de estar sob pressão, é outra. É diferente fazer o churrasquinho no final de semana, que você não tem tempo, que todo mundo aguarda. Exatamente. Eu peguei agora uma estudante do Rio de Janeiro de gastronomia, que eu fiquei impressionadíssima com ela. Eu disse, minha amiga, você já é... Porque assim, chefe, o que é o chefe? O chefe, ele é um cozinheiro que ganhou um cargo de chefia. Então, por isso eu sou chefe, porque eu tenho uma equipe que eu comando. Senão, eu seria uma cozinheira. Então, eu disse para ela, você já é uma cozinheira formada. Mesmo que falte 6 meses para a sua faculdade, mas você tem tudo que um grande cozinheiro precisa. Você tem criatividade, você tem força de vontade, você consegue trabalhar sob pressão e você é disciplinado. Então, precisam desses 4 elementos para começar a pensar. Eu gosto de festa? Lembrem-se, quem trabalha com cozinha, feriado, vai trabalhar, enquanto todo mundo vai se divertir. Vai para a festa? Não vai, você vai chegar na festa 3 horas da manhã. Então começa a pegar as festas às 3 da manhã. E lembra que no outro dia tem que trabalhar também. Então assim, a vida de cozinheiro, você abdica um pouco da outra parte da vida social. Então você tem que saber muito bem se é isso que você quer. Sabendo, se autoavaliando, vai fundo. Primeiro, é uma coisa rentável, é uma coisa prazerosa, é um trabalho que você consegue transmitir todo o teu sentimento num prato. Por isso que a gente diz, não faça um prato com raiva. Que a raiva passa para o prato. Porque a raiva vai para o prato. Ou está salgado, ou está queimado, ou está cru, você está com raiva do prato. Então, o teu sentimento vai para aquilo ali. Essa moça, para mim, foi o maior exemplo de todos. Ela sabia tudo, ela sabia inclusive mais do que alguns chefes que estavam dentro da cozinha conosco, mas ela em nenhum minuto colocou a posição dela. E quando vocês tiverem uma chefia, lembrem-se, humildade. Não tem coisa pior do que você pegar um chefe que acha que ele é Deus e que ele pode fazer tudo, que ele pode humilhar a equipe. Chefe sozinho não trabalha, precisa de uma equipe. Então, vamos ter a equipe com respeito, com consideração. Vai ter momentos de estresse? Vai. Mas a equipe, e você precisa saber que aquilo não é pessoal, que é o momentâneo, acabou aquilo, está todo mundo bem, está todo mundo legal de novo. Então, essa é uma parte bem importante que, às vezes, os alunos estão na faculdade, estão tomando pressão do professor para fazer escrever teoria. É ótimo, mas a prática é bem mais difícil.
E como é que é a mão de obra local? Eu sempre ouvi falar que ainda era um problema. Nós temos agora a gastronomia como item de atração turística em Belém, e no Pará de um modo geral. Nós temos uma série de ingredientes e outros que estão sendo descobertos agora. Mas a mão de obra local para restaurante, para eventos, para banquetes, está seguindo a mesma velocidade com que o restante já apareceu? Não, Mauro. Infelizmente, a valorização da nossa gastronomia está bem mais rápida do que a nossa mão de obra. O Família Sicília, nós treinamos todos os nossos funcionários. Eles entram, tem gente que nunca nem trabalhou em cozinha. E a gente prepara aquela pessoa para que ele possa trabalhar na cozinha desde o começo, desde lavar a louça até ele poder chegar numa panela, numa frigideira, num forno. A mesma coisa acontece com a mão de obra. Isso é verdade? Tem que passar por todos os departamentos da cozinha para se sentir formado? Você passou por isso? Passei. Eu lavei muita louça em Cordon Bleu, em Lima. Muita louça. E aí, sabe por quê? Porque eu aprendo a parar de fazer bagunça. Porque como eu tenho que limpar, eu não sujo. E aí você vê aquelas cozinhas super limpas, por quê? Porque as pessoas não sujam. Porque como eu sei que eu vou ter que limpar, então eu já vou colocar minha bandejinha aqui, eu já vou trabalhar em cima dela, já pego meu lixinho, já jogo fora e está tudo limpinho. Quando eu não passo pelo sofrimento da louça, da limpeza, a praça é aquela... Aí eu vou fazendo aquela bagunça e vou fazendo aquela sujeira e vem outra e vem limpando para mim, ou eu deixo lá e vou embora e fica aquela sujeirada toda. Então a gente tem que fazer isso para que a pessoa aprenda por que tem que ficar limpo, porque ele não vai querer limpar 2 vezes, ele não vai refazer esse serviço. Por isso que é muito importante passar por todas as E nós não partes. temos nenhum órgão de formação dessa mão de obra. Muita gente gostaria também, eu vejo, nesse momento de intenso desemprego, o primeiro item que as pessoas imaginam, eu vou mexer com comida. Aí a cidade está cheia de carrinhos de cachorro-quente, de food truck, assim por diante, né? E essas pessoas não tiveram nenhum tipo de acesso a algum tipo de informação ou de formação sobre isso. Até a própria literatura de formação da mão de obra não é muito grande, você sabe. Você pega livros de gastronomia, são receitas. Fotografias, receitas, o chefe. Agora, como eu chegar lá, ou como fazer um serviço, como ser um maître, como ser um garçom, nós não encontramos isso. Muito e aí, difícil. cada restaurante tem que fazer a sua parte. Interna. Interna. O que está acontecendo hoje? A Abrazel, ela está bem unida na busca do preparo dessa mão de obra, né? Chamando pessoas de fora, pessoas de dentro, que têm know-how para estar treinando. Então, isso começou a dar uma melhorada. O que nós teríamos em Belém seria o SENAC, mas o SENAC ele ainda está aquém da nossa necessidade. Ele tem a preparação da mão de obra, mas a gente está com uma demanda muito grande para o que ele está oferecendo. Então, a gente acaba tendo esse problema de ter que treinar, de ter que organizar, de ter que fazer. Então, tudo isso gera custos para o restaurante, porque eu preciso parar a minha equipe, eu acabo pagando uma hora extra para que eles possam vir para o treinamento. Então, isso tem dado um pouquinho de emperrada nessa questão de dar uma deslanchada. E eu acho que precisa de um investimento urgente nisso, porque senão a gente vai começar a receber turista, mas não vai ter serviço para esse turista. Ele vem aqui e aí ele vai fazer o quê? Só vai no ver o peso olhar? Ainda tem aquela concorrência de um restaurante roubar garçom de outro, roubar cozinheiro, ou você já houve uma calma em relação a isso? Não, já houve uma calma bem grande. Inclusive, hoje está todo mundo muito unido, né? Olha, fulano saiu, aí liga pro outro, mas por que ele saiu? Tá tudo bem? Deu algum problema? Então já tá tendo esse feedback. Antigamente não, o cara ia lá, te roubava o garçom, te roubava o cozinheiro, mandava mensagem. Eu lembro disso. Já deu uma boa melhorada. Olha, Ângela, vamos assistir amanhã o Masterchef, parabéns. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, deslanchando agora. E que perdure por muito tempo. Seus filhos ainda são pequenos, ainda vai demorar, vir a 4ª geração para assumir o restaurante. Então você tem um bom tempo por aí. É verdade. Obrigado pela entrevista. Obrigada, boa noite. Não percam o Masterchef amanhã. Logo após o intervalo, nós vamos conversar com o consultor financeiro Gustavo Cerbasi.